Bem-vindos à segunda temporada do Entre Consultas, o podcast que foi criado pela Nilo France Medicina Reprodutiva e vai ao ar nas quintas-feiras às 19 horas, no Spotify e no canal do YouTube da Nilo France. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, bem diferente, que é a fertilização in vitro pós-mortem. Como isso acontece e isso é possível. Eu trouxe para debater junto comigo esse assunto a doutora Paula e o doutor Marcelo. A doutora Paula é a primeira vez aqui sentada no nosso sofá do podcast e o doutor Marcelo já esteve aqui com a gente. Bem-vindo, gente. Obrigada. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse tema, que ele veio à tona com esse cenário de guerra em Israel, né? E a gente sabe que a reprodução assistida, ela vem acompanhando os avanços da sociedade, né? Ela vai se moldando às necessidades das pessoas e da sociedade, e nesse caso não foi diferente. Para trazer um contexto aqui do que aconteceu nesse caso de Israel, devido, enfim, às perdas, né, das pessoas, dos soldados, as famílias tentando fazer com que houvesse a perpetuidade daqueles entes queridos, começaram a querer propor que se coletassem, né, o sêmen dessas pessoas, principalmente soldados homens, para poderem, então, ser usado para realizar uma fertilização in vitro e poder, então, ter seus netos, né, as mulheres que perderam os maridos, terem os seus filhos. E isso gerou, então, um ajuste na legislação do país para que fosse permitido fazer isso, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês e perguntar para o doutor Marcelo se pode explicar um pouquinho como funciona esse processo nesse caso? Basicamente, se retira o material que contém o espermatozoide pós-mortem, né? Então, após a pessoa ter morrido, se retira o material, tem várias maneiras de se retirar, se congela os espermatozoides e, num segundo momento, se fertiliza com um óvulo de uma indução da ovulação, de uma fertilização in vitro, se gera o embrião, se transfere esse embrião para o útero, né? Mas até puxar um pouquinho o gancho, né? Existem várias maneiras de crianças que acabam nascendo depois do pai ter morrido. Até historicamente, assim, a mulher pode estar grávida, pode um marido morrer e aquela criança vai ter nascido depois do pai ter morrido de uma relação convencional. Pode o homem ter congelado o sêmen, está consciente que pode morrer, eventualmente tem uma doença, né, que pode ser uma doença que tem um câncer, se congela antes, então o sêmen foi congelado e depois foi usado pós-mortem. Pode estar em morte cerebral, pode estar em coma, se retirar espermatozoide ainda vivo, porém em morte cerebral. E pode já ter uma morte clínica, e aí retirar o espermatozoide para seguir com o procedimento de fertilização in vitro. Então, o tema, ele, vamos dizer assim, é um pouco mais amplo, se a gente começar a pensar nesse assunto, que nem tu disseste. Agora está tendo notícias, nós estamos com 2 guerras concomitantes e esse assunto tem surgido, mas é um assunto que a tecnologia na medicina, enfim, e está aí para a gente pensar sobre isso. Uma das coisas que a gente pensa, assim, nesse caso de Israel é como é que funciona a qualidade, como é que se mantém a qualidade desse espermatozoide, visto que são pessoas que estavam em guerra, né, que faleceram na guerra. Fala um pouquinho, Paulo, como é que a gente consegue manter a qualidade desses espermatozoides? Sim, primeiro a gente tem que pensar que esses espermatozoides já estão lá, já estão armazenados. Então, a ideia é, essas células, o gameto masculino, ele é bem resistente. Então, quando ele em meio adequado, que ele ainda vai estar em meio adequado, né, que é lá no epidídimo e no testículo, ele ainda pode ser usado e manter a qualidade. O que vai depender é o tempo que a gente vai retirar. Então, quanto antes a gente conseguir retirar, mais preservado vão estar, mais preservada essa qualidade vai estar. Uhum. Então tem uma janela de tempo, assim, horas, dias. A ideia é que se tire até 24 horas, né, 36, mas se pode tirar até 72 horas.
Se tiver lá dentro ali, onde o espermatozoide vive, tudo ok. Perfeito. Né? Aí depois que retirou, aí corre um tempo mais acirrado. Depois de retirado e estando, enfim, na clínica que vai ser preservado, no laboratório que vai ser preservado, ele, depois de criopreservado, ele dura anos, né? A vida toda, não tem limite daí, né? Sim. A gente tem essas questões que acho que nunca se falou tanto sobre isso até estourar a guerra e ter essa possibilidade, né? Além das questões práticas do procedimento, a gente sabe que tem questões éticas, religiosas que foram comentadas, né? Sobre qual é a legitimidade desse tipo de procedimento. E vocês, como profissionais da reprodução assistida, o que vocês pensam disso, né? Vocês que convivem no dia a dia com os desafios de formar uma família, o que vocês pensam dessa modalidade, digamos assim, né, de tratamento? Se a gente for ver a reprodução assistida na sua evolução, ela foi lidando com dilemas. A cada passo que dava, lidava com um dilema, né? Tá aí o filme Joy, né, que retrata bem isso. O primeiro nascimento foi em 1978 e foi cercado de muita controvérsia na época, foi condenado pela igreja, hoje ajuda milhões de pessoas. Até o prêmio Nobel foi retroativo, né? Foi só em 2010 que o Edwards ganhou o prêmio Nobel de Medicina justamente por essas questões. E a gente tem lidado como cada passo, assim, né? Desde estar um embrião na tua mão e tu colocar dentro do útero, se a gente parar para pensar, tu vê criança caminhando para lá e para cá, essa criança esteve na minha mão. Um embrião está congelado fora do útero, então tem uma gestação que ficou 15 anos congelado, um embrião, depois eu coloquei no útero, nasceu uma criança. Então a gente tem esse dilema, vamos assim, ético, mas as coisas vão andando porque o benefício é um benefício bastante importante. Mas a questão específica da reprodução pós-mortem, ela sempre foi cercada de controvérsias, né? Então, o que aconteceu também com o decorrer do tempo? As tecnologias começaram a ficar cada vez mais disponíveis. Tem a primeira descrição de uma gestação pós-mortem, foi uma inseminação em 1977. E depois cada vez se evoluiu mais, nos anos 90 que se voltou a se pensar, a se falar, mas nessa primeira gestação retirada de cadáver foi em 98, 99. E se a gente parar para pensar, não tem tanta nascimento divulgado, porque acaba despertando controvérsia. Então, a descrição, a gente não tem uma precisão de quantas crianças têm nascido, porque as clínicas também não querem se envolver em polêmica. Muitas vezes tem que ter embates judiciais, embates com a sociedade para aprovar. Então, no histórico, a gente vê várias coisas. E agora, casualmente, esses dois países, a Ucrânia e Israel, tinham leis mais restritivas, e as coisas estão mudando porque a guerra está chegando e a necessidade está aparecendo. Então, a gente lida, respondendo a tua pergunta, conforme o tempo vai avançando, as necessidades vão vindo, a medicina vai evoluindo, a tecnologia vai aparecendo, a gente tem que se deparar com uma situação. Então, a guerra fez com que se repensasse, pensasse um pouquinho diferente como se pensava por essa questão até muito pouco tempo. Uhum. A gente sabe que essas pacientes também, essas famílias, passam por muita coisa. Então, cada um tem a sua carga emocional envolvida naquilo ali. Cabe ao médico, eu acho, né, tentar tratar da maneira mais suave possível, sempre, obviamente, né, seguindo as normas éticas e legais, né, mas tentar amenizar um pouco aquela dor também, porque a gente sabe que não é fácil para a família, a gente está falando de coisas que a gente quer fazer, mas que eles querem ter um herdeiro, enfim, daquele familiar que faleceu, mas para eles também não é fácil passar por tudo isso, né? Então, a gente tenta também amenizar um pouco toda essa dor e fazer com que a vontade deles aconteça, né? Sim, e o doutor comentou sobre a questão da Ucrânia, né, que é outro país que está em guerra, e teve uma iniciativa de incentivar o congelamento de sêmen antes, né, das pessoas que iriam para o fronte, né?
visto também toda essa necessidade e vendo, né, o que estava acontecendo em Israel. E eu queria entender um pouquinho como é que funciona isso no Brasil, né? Tem alguma lei? Tem algum tipo de orientação? Como é que funciona aqui no nosso país? No Brasil, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que regula o trabalho ético dos médicos, que diz que é possível reprodução pós-mortem desde que a pessoa assine um termo dizendo que aprova a reprodução pós-mortem, congelando tanto o óvulo quanto o espermatozoide. Tem uma resolução do Conselho do Código Civil, que também é bastante clara, que permite, né? E tem, então, é legalmente permitido, eticamente permitido, mas a condição é que deva haver uma manifestação em vida bastante clara em relação a isso. Mas teve um caso em Curitiba, se não me engano, em 2019, em que a pessoa morreu, não tinha deixado autorizado, a clínica médica diz, olha, como não está autorizado, nós não podemos seguir adiante. Isso foi judicializado e a justiça deu ganho de causa para seguir adiante. Então, sempre pode haver um entendimento, se não há esse termo assinado, de, olha, aquela pessoa, por aquela razão, enfim, coisas que a justiça vai ponderar, né, para aprovar ou não. Mas, assim, resumindo, tem que haver uma manifestação em vida bastante clara de que aprova a reprodução pós-mortem, libera para a reprodução para adulto o seu gameta, óvulo, espermatozoide ou mesmo embrião. Legal. E vocês enxergam que essa prática está no futuro da reprodução ou é algo que é muito nichado, muito específico? Tu comentou no início, né, do episódio como tem formatos disso acontecer, né? Pessoas que estão, enfim, com alguma doença, né, que vão preservar antes e que depois falecem. O que vocês acham aonde vai se posicionar esse tipo de tratamento na reprodução assistida? Eu acho que tudo está sempre indo para frente, né? Então, essa é uma questão que surgiu, acho que a população também começa a tomar conhecimento. Espero que a gente não tenha uma guerra para nos apressar. Exato. Então, mesmo, né, em situações ruins, como a guerra e tudo isso que eles precisam passar, né, nessa situação, sempre abre, né, um leque para novas, não é novas técnicas, porque já acontecia, né, mas para se ampliar isso, né, e ter a possibilidade da família fazer aquilo que tem vontade, seja dentro daquilo que é legal e ético. E cada país tem sua lei, né, então a gente sabe que isso varia muito. A gente sabe que Israel foi um pouco mais flexível e mais inovador, vamos dizer assim, né, do que outros países, como você falou da Ucrânia. Então, lá a ideia era destruir esses óvulos espermatozoides que tivesse. Isso, cada país tem seu jeito e também vão se abrindo os novos horizontes, assim, as novas decisões que vai se tendo, né? Uhum. É uma questão na consulta com os pacientes de vocês? Eles trazem isso? Mas se aconteceu alguma coisa comigo, o que a gente faz? Ou não? Ou eles só se dão conta quando vão assinar o termo de consentimento e ver que tem lá? Exatamente. É tanta... Vamos dizer assim, quando a gente está tratando com um casal que quer engravidar, são tantas coisas que a gente tem que abordar, isso não é um tema que é trazido, mas a gente deve ativamente colocar. Olha, tem o termo de consentimento, que tem, qual é o destino geralmente tem um casal, é o destino dos embriões, né? Ou se a mulher vai congelar óvulo, o destino... Dificilmente um homem aparece, a não ser que tenha uma doença para congelar o sêmen, né? Pré-quimioterapia ou radioterapia. Mas o mais comum é os casais que querem engravidar, vão fazer a fertilização in vitro, existe a possibilidade real de ter embriões excedentes. Então ele pode ter a prole feita, a família... e tem aqueles embriões. O que nós vamos fazer com aquele embriões? Aí a gente tem que ativamente, olha, e se um tiver uma doença grave? E se um falecer? E se o casal se separar? A gente tem que prever todas essas hipóteses. E nosso termo de consentimento tem um item específico que precisa ativamente colocar ali. Eu autorizo o uso de óvulo, de espermatozoide ou de embrião, uso pós-mortem. Então, é bastante específico. E uma vez uma juíza marcou para conversar comigo e tal,
justamente já faz bastante tempo, antes da gente de ter isso adotado de maneira... Nós já tínhamos até, mas como eventualmente é uma demanda que o judiciário precisava se preparar, marcou um dia para a gente conversar, vamos conversar o que é. Então era justamente por essa questão, e dizendo que se está claramente descrito que autoriza o uso pós-mortem, para o judiciário fica tudo muito mais tranquilo, estimulando, e depois ficou cada vez mais pontuado, isso tanto a parte ética quanto legal. A gente tem que ativar isso, que eles não se lembram, não. Que bom. Tem alguma diferença em congelamento de utilização de um gameta e de um embrião? A questão do embrião, ele pertence a duas pessoas, né? Tem alguma diferenciação na hora do termo de consentimento ou no destino desse embrião? Ou tanto o gameta como o embrião, a decisão é a mesma? É o mesmo termo de consentimento? O gameta pode ser facilmente descartado. Essa é a questão. Né? Óvulo, espermatozoide, não é vida. O embrião é vida, não é vida? Quando começa a vida é uma questão e tanto, né? Mas o embrião é um potencial de ter vida. Sim. E tem que ter todos esses cuidados. O embrião implica em duas pessoas unidas ali naquele embrião que pode gerar vida. Então, precisa ser tratado com muito cuidado, muita atenção e muito atento a todos esses aspectos. Os casais podem ter entendimentos diferentes também, né? Morais, religiosos, sim, né? Enfim, é um tema delicado. É sempre uma decisão difícil, assim, tu vê que mesmo tendo ali escrito, ninguém pensa sobre isso, assim, né? O que você vai fazer? E tu vai decidir o que tu vai fazer se não estiver aqui, né? Então, é uma questão ainda bem... Não se fala tanto. Né? Eles não chegam com esse questionamento, né? Eles acabam conversando mais depois de se dar conta que isso pode acontecer um dia. É daquelas dúvidas, assim, tá aqui o termo de consentimento. Ele é bastante grande, né? Olha, ele é bem completo, a gente fez isso, nos deu trabalho para fazer, né? Paulo, a gente fez tudo. E aí é para ler. Aí vem nas dúvidas às vezes. Essa é uma questão que eles trazem para a gente esclarecer. Eles pedem conselhos, o que eu devo fazer? E o conselho, eles é que tem que decidir. Deixa pra sogra. Que é ruim, deixa pra sogra. Mais confusão. No início o senhor comentou sobre o formato de coleta do espermatozoide quando a pessoa falecida. E aí eu lembrei sobre E aí eu quero te perguntar se é a mesma coisa. O Zezé de Camargo, ele foi pai agora, né? E ele é vasectomizado. E ele escolheu, ao invés de reverter a vasectomia, fazer a coleta do espermatozoide. É o mesmo procedimento? Se faz uma pessoa que está falecida, a punção ali do epidídimo ou qualquer outra técnica? O leque de opções de como retirar os espermatozoides da pessoa que morreu ou da pessoa perimorte, por exemplo, morte cerebral, existem várias opções. Vamos dizer, se a pessoa já morreu, se o homem já morreu, pode retirar por compressão e tentar espremer, retirar espermatozoide, vesículas seminais, uretra, pode por estimulação elétrica, né? Pode por punção do epidídimo, pode por punção do testículo, pode por biópsia do testículo, pode retirar o testículo inteiro e congelar todo o testículo, ou pode congelar fragmentos, ou pode retirar o testículo inteiro e aí abrir o testículo e retirar espermatozoides. Então, se tem mais liberdade, né, para se obter, então vai num crescendo também, mas tem várias opções de retirar pós-mortem. No caso do vivo, também tem basicamente 3 opções. Se faz uma punção no epidídimo, né, ou se faz uma punção no testículo, ou se faz uma pequena abertura, se tira do tecido do testículo. Foi como o Zezé de Camargo fez, né? Abordou o testículo, o epidídimo. E normalmente é mais recomendado fazer a reversão ou fazer a punção do epidídimo? Porque tem essa questão, né? A vasectomia, ela é reversível, mas a gente sabe que às vezes não volta a 100% normal, né? E o que é mais indicado? Quando se faz a vasectomia, tu vai cortar,
né? O canal que liga o espermatozoide, que não será mais ejaculado, mas ele continua sendo produzido. Então, e esses canais, eles são fininhos. Então, no momento que tu corta, ele sofre uma fibrose, né? O tecido já não fica mais como era antes. Então, para reverter a vasectomia, quando tu tem que ligar novamente esse canal, fica mais difícil, às vezes não funciona. Então, essa punção do epidídimo, normalmente ela é bem tranquila. E o paciente acaba optando por fazer porque é mais fácil, mais rápido, menos indolor, né? Um procedimento simples, do que realmente tentar reverter a vasectomia e tentar engravidar espontâneo, né? Uhum. Quanto mais tempo passa da vasectomia, menor a chance de obter também o espermatozoide. Uma outra questão, tem que olhar a idade da mulher, né? Vou reverter a vasectomia, tentar engravidar. E a mulher tem uma idade mais avançada, não tem esse tempo, né? Então, uma conjunção de fatores, né, para tomar avaliar toda a situação. E talvez poderia ter congelado o sêmen antes de fazer vasectomia também, né? Não sei. Poderia? Mas aí a ideia contraditório, né? Porque a ideia dele era não ter mais filho. É verdade. Aí a pessoa assim, vou congelar, vai casa. Vai ter. Então aí é... E na própria guerra, né? No próprio, assim, se a gente, né, Paula, chega pacientes para nós que fizeram tratamento, homens com câncer, fizeram tratamento esterilizantes por quimioterapia, por radioterapia, e que não foi abordada a possibilidade de ter congelado o sêmen antes de uma doença potencialmente, com tratamento potencialmente que vai deixar infértil aquele homem. Então, não é incomum, algo que tu pode pensar com calma, enfim, numa guerra, eu acho que menos ainda. Então, isso, felizmente, tem mudado, mas não é incomum, infelizmente, perder a oportunidade de congelar o sêmen. Então, se o homem que vai fazer vasectomia, eu acho que não está no espectro dele, ele vai ter que manter, vai ter o custo de manutenção daquele sêmen também, né? O que ele não deve fazer vasectomia muito jovenzinho, com pouco filho, né? Isso é muito no consultório. A gente tem um filho jovem, não quero mais. Homem sem filho fazendo vasectomia. Eu tava assistindo aquele reality show Ilhados com a Sogra, que é maravilhoso, inclusive, e tem um casal super jovem, ela tem 23, ele tem 25, e eles estavam planejando a vasectomia porque eles tinham certeza que eles não queriam ter filhos. Eu pensei, gente, mas vocês são tão jovens, eu acho que tudo bem, né? Agora, com a idade que vocês têm, vocês não querem ter filhos, mas vai saber no futuro, muita coisa pode acontecer, né? Então era até uma questão de briga entre a sogra e o filho e a nora, isso, né? Vocês são muito jovens para tomar essa decisão tão, né, concreta. A gente sabe que isso muda muito durante a vida. As coisas que vão acontecendo, o teu estilo de vida, tu vai mudando de opinião. E a gente no consultório vê muito isso, né? Sim. Muda de ideia. Olha, eu quero, não quero ter filho. Antes eu não queria de jeito nenhum. Agora eu quero. Agora não sei o que aconteceu. Eu quero muito ter filho. E os homens, às vezes, fazem vasectomia cedo, porque talvez é mais fácil, a lei é mais flexível, é mais tranquilo de fazer, então... Sim. Eles acabam fazendo mais. A gente fez essa temporada que a gente quer trazer o nosso ouvinte mais pra perto. Então, a gente combinou que, antes das gravações dos episódios, a gente ia abrir uma caixinha de pergunta no Instagram para eles mandarem algumas perguntas para vocês responderem aqui com a gente, tá? Sempre sobre o tema, né, que a gente vai falar. E vieram 2 perguntas bem legais, bem interessantes. A primeira delas é assim, eu vi o que está acontecendo por causa das guerras, mas sem ser em um cenário de guerra, isso vai se tornar cada vez comum no futuro? O que vocês acham sobre isso? Assim, depende do cenário, né? Tem situações em que tem uma ameaça de uma doença e vai fazer um tratamento da quimioterapia, como a gente comentou agora há pouco, vai congelar o sêmen. Ok, isso tomara que seja comum nesses casos, porque talvez fique infértil e vai ter aquele sêmen. Um outro cenário é uma pessoa está levando a sua vida normal e um homem sofre um acidente de trânsito. Não tem filhos ou está planejando ter mais filhos
e sofre um acidente de trânsito e tem uma janela muito curta para tomada da decisão e execução da retirada do espermatozoide para, que nem a Paula disse, para ter a viabilidade. Então, quanto mais cedo, melhor. Quanto menos tempo pós-mortem, mais chance de sobrevivência e de motilidade dos espermatozoides. Se esse assunto começar a ser divulgado, se isso começar, talvez as pessoas pensem nisso quando se deparar com uma situação trágica dessa. Então, a resposta é: eu não sei, mas todo assunto que ele começa a ser falado, as pessoas começam a imaginar uma hipótese e outra. O que aconteceu em Israel? Tinha uma janela biológica e os soldados morreram e a equipe médica perguntou: quer que retire o espermatozoide e congelem? As famílias não tinham pensado nisso, enfim, os soldados não tinham declarado isso, tal, mas é uma situação: ou tu congela agora, ou tu não vai ter a oportunidade biológica de congelar. E aí toda essa discussão começa a vir, né? O que vai fazer com esse material? Tem estudos que mostram que a grande maioria, nessas circunstâncias, acaba não usando esses espermatozoide para tratamento. Mas é uma janela biológica: ou tu tem aquilo, ou tu perde, né? A possibilidade de poder usar, né? Eu acho que isso já acalenta, né? Sim, o que a gente não falou, né? Que eu acho, assim, uma coisa é a gente pensar nessa possibilidade e os pacientes, as famílias começarem a pensar que isso é possível. Mas o que a gente vê, tem muitas discussões ainda, porque muitas vezes os pais não estão de acordo com o que a esposa quer. Os pais querem um neto, mas a esposa não quer mais. A esposa quer um outro filho, a viúva, no caso, e os pais não querem mais. Então, isso muitas discussões com o que se faz com heranças. Então, são muitas coisas que ainda estão em jogo, que são difíceis de resolver, né? E aquilo que eles têm direito ou não. Então, eu acho que vai se discutir cada vez mais e vai se encontrando um caminho. Não, né? E olha só a situação bem interessante que a Paula está colocando. Uma coisa houve um acidente, está em morte cerebral, pode ser doador de órgão, de coração, de pulmão, de fígado, de rim, enfim. Aquele órgão doado vai salvar a vida de uma outra pessoa. Se uma pessoa está em morte cerebral, mesmo exemplo, e tu vais retirar e congelar os espermatozoides, aquele espermatozoide vai gerar uma criança que vai nascer sem pai. Tem que pensar nisso também. Tem questões. Se não tem esposa, se não tem namorada, se não tem parceira, qual vai ser aquela mulher de onde vai vir aquele óvulo, de onde vai vir aquele útero, essa pessoa, que implicância vai ter, se tem questão patrimonial envolvida, se tem esposa, se diverge dos pais. Então, assim, é algo que, se a gente começar a se aprofundar um pouco mais, a gente vê que pode ser mais difícil, uma discussão ética, uma discussão bem mais complexa, mesmo na guerra. Então, assim, filho morreu, uma situação desesperadora, imagina, os pais sem, enfim. Mas depois, tem casos descritos, né, de ter feito. Tem um caso que é interessante, morreu como Israel e a Palestina têm guerras e conflitos há muito tempo. Tem uma descrição de um caso de 2002, que morreu, e aí teve uma discussão jurídica muito, muito grande, enfim, para usar aquele sêmen. Então, foi autorizado, e aí de onde surgia? Então, se fez um anúncio qual a mãe, quem queria ser a mãe do sêmen. Então, se fez uma seleção. A seleção, evidentemente, com avaliação psicológica e tal. E aí se elegeu uma mulher que queria ser mãe. Então, a gente começa a ver as coisas são mais complexas, são mais complicadas, né? Então, não é tão simples assim. Tem um casal estabelecido, relação harmoniosa com a esposa, estava planejando ter filho, não teve filho, e aí vai ter... Bom, ok.
Mas tem outras situações que podem ser bem mais complexas. Mais complexas. Vocês sabem que o nome do nosso podcast é Entre Consultas, porque a gente quis homenagear aqueles momentos que a gente fica na copa tomando café, trocando ideia, falando, né, das coisas de uma forma despretensiosa, mas em algum momento alguém entra e diz, paciente chegou, tem que passar para o consultório. Então a gente quis também homenagear esse momento e criamos o quadro dentro do consultório. Tu ia trazer um café com nós? Vou tomar o café, que isso aqui é um café virtual. Um café virtual, isso aí. Então, pedimos para as pessoas que seguem a gente no Instagram mandarem por DM ou por e-mail alguma história sua sobre reprodução humana, sobre sua jornada de maternidade ou paternidade, para a gente ler aqui e falar um pouquinho sobre, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre qual o relato que foi trazido hoje. Ela pediu para permanecer anônima, então vamos lá. Sempre sonhei em ser mãe, mas após 2 anos de tentativas frustradas, eu e meu marido buscamos ajuda e descobrimos que nossas chances naturais eram pequenas, pois meu marido tem astenosospermia, grau 3, o que deixava seus espermatozoides lentos. Meu marido inicialmente ficou desanimado com o diagnóstico, mas entendemos que a solução era realizar uma FIV. Na primeira tentativa, minha médica recomendou um ciclo de estimulação para coletar os ovos. Até aí tudo certo, mas ninguém me avisou que eu ficaria com humor de montanha-russa. Teve um dia que eu chorei porque meu marido pegou a última fatia do bolo. Após semanas de injeções e exames, veio a transferência do embrião e, para nossa alegria, o teste deu positivo. A gestação teve seus desafios, incluindo desejos inusitados, mas 9 meses depois, nossa pequena Sofia chegou, enchendo nossa vida de alegria. Olhando para ela, sei que cada etapa dessa jornada valeu a pena. Bem legal, né? E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês, que é justamente sobre esse caso deles. Quanto tempo de tentativas um casal precisa tentar antes de buscar um especialista? A gente sempre fala sobre isso, até orientando os ginecologistas no consultório, né? Orientar o paciente, a mulher abaixo de 35 anos, 1 ano de tentativas, não aconteceu nada, tem que acender um alerta. Vou procurar um especialista, vou entender o que está acontecendo. Acima dos 35 anos, a gente já diminui para 6 meses, porque essa reserva ovariana já pode estar mais baixa, a gente já pode ter outros problemas, né? A partir dos 40, imediato, né? Claro, nesse meio tempo, se tu descobre alguma patologia relacionada à reprodução, à fertilidade, tu já procura especialista também. Mas sempre pensando nisso. Abaixo de 35 anos, 1 ano de tentativas, acima de 35, 6 meses, depois dos 40 anos, imediatamente. E normalmente os casais seguem esse cenário ou não? A gente vê pessoas buscando um pouco mais tarde ajuda. Geralmente, um pouco mais tarde. Né? Mas, assim, cada vez mais a informação está chegando nas pessoas. Tá? Então, isso que nós estamos falando aqui, que a Paula falou, vai chegar nas pessoas. Daqui a pouco essa informação está no Google, está no Instagram, enfim. E o Google e o Instagram tem boas informações, muitas vezes, né? E ajudam muitas vezes. E ajudam ao médico e o paciente a ter uma conversa mais linear, mais horizontal, o que é bom. Então, assim, como a gente não lida com uma questão de uma informação mais equivocada, a pessoa vai deixar de tratar e vai morrer, vai ter um problema. A gente não, nosso não é um pouco diferente. As informações geralmente são de boas qualidades, então, de boa qualidade. Mas, assim, essa informação tem chegado, tomara que chegue mais, né, que tem que logo procurar ajuda. Né? Tem esses parâmetros, claro, mas nem sempre é tão rigoroso assim, mas tem procurado mais cedo, sim. Muito bem, gente. A gente está no finalzinho do episódio. Eu queria agradecer, muito obrigada pelo papo. Essa é um assunto difícil, né? Mas é um assunto que dá pano para manga. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de saber um pouco mais sobre esse cenário, né? De fertilização in vitro pós-mortem. Quem quiser ficar por dentro de tudo que acontece na Nilo Franz, pode seguir o perfil @NiloFranz no Instagram e nas outras redes sociais. E também seguir os perfis dos doutores. Doutora Paula, queria que desse seu @ do Instagram aqui pro pessoal. Então, é doutora Paula Ternos. E doutor Marcelo? É @doutor.marcelo_reprodução. Muito bem, pessoal. Obrigada de novo pela presença. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e o Entre Consultas fica por aqui.